Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Alessandro Neres e hoje eu vou falar para vocês aqui do capítulo 10, o versículo 25 do Evangelho segundo Lucas. Mas antes eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho, curte e compartilhe. Assim você estará nos ajudando a levar a mensagem da palavra de Deus. Meus queridos, o capítulo 10 e o versículo 25 diz aqui: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Interessante que aqui é uma pergunta onde Jesus vai lhe responder com outra pergunta, dizendo: Você conhece as leis como leis? Interessante que ele vai responder: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, e amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, e amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que até então Jesus vai dizer para ele: Disseste bem, faze isso e viverás. E ele, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: Senhor, e quem é o meu próximo? Aí Jesus vai começar a trazer a parábola do bom samaritano, onde Jesus chega e diz: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, o qual caiu nas mãos dos salteadores, os quais o espancaram, se retiraram, deixando ali no chão meio morto. Só que o interessante é que Jesus vai frisar em algo muito importante aqui agora. Por quê? Jesus vai dizer que descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo aquele homem passou de lado. E vinha também um levita, e vendo aquele homem também passou de lado. Só que a Bíblia diz que vinha um samaritano logo atrás. Moveu-se de íntima compaixão com aquele homem, colocou-o sobre a sua cavalgadura e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhes: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus vai dizer: Quem te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele vai responder: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhes, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Queridos, o Evangelho segundo Lucas, ele vai entrar na classe de bibliografias. O que é bibliografia? Bibliografia é algo que se usa para contar a história de alguém. E essas bibliografias é justamente para contar a história de Jesus. Mateus escreveu a bibliografia, Marcos escreveu, João escreveu e Lucas escreveu. Só que o interessante aqui dos 4 evangelhos é que 3 são considerados evangelhos sinóticos. O que é sinótico? Sinóticos são evangelhos que são parecidos, têm quase o mesmo teor, e apenas um é meio diferente. Só que Lucas, ele escreveu o evangelho que aqui é o Lucas, e escreveu também Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele vai começar a narrar a história de Jesus, porque ele vai começar dizendo: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas como também a ensinar. Ele vai abordar que Jesus, logo após a ressurreição, fica 40 dias ensinando os seus discípulos. Aí vai aos céus. O Evangelho segundo Lucas aqui, ele trouxe um evangelho com 24 capítulos, 24 parábolas de Jesus. De sorte que estamos abordando aqui uma parábola de Jesus.
O que é parábola? Parábola é algo alegórico. Por exemplo, uma história com fatos reais para chamar a atenção de alguém. Por exemplo, aqui, Jesus aborda os samaritanos para socorrer uma pessoa ferida e coloca o sacerdote e o levita que deveria ajudar e não ajudou. Por quê? Os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus. Então Jesus chega e traz essa parábola com algo interessante para chamarmos a nossa atenção. Se nós abordarmos aqui, um doutor da lei, ele vai interrogar um judeu a respeito da lei. Mas sabe o que é interessante aqui? É que o doutor da lei, ele era voltado a conhecer a lei. Só que quando ele vem até Jesus, ele vai perguntar a Jesus a respeito da vida eterna. O interessante é, ele conhecia a lei, mas não sabia nada de vida eterna. Só que um doutor da lei, ele era preparado para conhecer a lei judaica. E Jesus aqui, ele veio dotado de todo o conhecimento. Observe que Jesus veio em duas faces. Primeira, Jesus veio em sua face humana. E segundo, a sua face de Deus. Ou essência humana ou essência de Deus. Só que Jesus aqui, ele está num diálogo, enfrentando alguém. Ou seja, melhor dizendo, Jesus está aqui sendo interrogado por alguém ou afrontado por alguém. Só que o interessante aqui é que Jesus ele tem um preparo para se defender e também um preparo para mostrar algo para alguém. O que precisamos? Precisamos ter um preparo para enfrentar situações. Para você ser um médico, você precisa estudar medicina. Para você ser um advogado, você precisa também estudar. E para você conhecer a palavra de Deus, primeiro você precisa orar, você precisa jejuar e você precisa ter o estudo da palavra de Deus. Interessante que o doutor da lei se levanta até Jesus para saber sobre a vida eterna. Só que Jesus vai responder para ele: você conhece as leis. Queridos, para nós chegarmos à vida eterna, é necessário nós conhecermos a palavra de Deus. Porque é que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para nós sermos libertos do pecado, temos que conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. E essa verdade, ela plantada em nossos corações, nós vamos ser libertos de tudo aquilo que nos impede de chegar aos céus. A Bíblia diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O interessante é que aqui há também uma pergunta sobre a vida eterna. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Primeiro aqui, um preparo de algo para alguém. E a segunda coisa que vemos aqui, para quem? Sabemos que nós, quando morremos, nós temos dois caminhos: céu ou inferno. O interessante é o que temos preparado. É para ir para onde? O interessante aqui é que o sacerdote, nessa parábola, ele deveria ajudar e não ajudou, e o levita da mesma sorte. Então, quando o samaritano chega, ele move-se de íntima compaixão e estende a mão para ajudar aquele homem. Talvez o que você está precisando, estender a sua mão para ajudar alguém. Quantas pessoas você ajudou em meio à sua caminhada? Talvez você passou e orou dizendo: Deus, envie alguém e ajude esse homem. O apóstolo Tiago diz que a fé sem as obras, ela é morta.
Então, se você vê alguém precisando e não estende a sua mão, a sua fé, ela torna-se morta, ela torna-se vã, mesmo que não existir, porque ela não vai ter ações. Já ouviu aquela frase, oração junto com ação? Lembra de Davi? O texto bíblico vai dizer que quando Davi chega, tá uma fileira do exército de Israel de um lado e uma fileira do exército filisteu do outro lado e Golias entre eles, afrontando o exército de Deus dos céus. O interessante é, o exército de Israel deveria lutar contra Golias e não lutou. Saul deveria lutar contra Golias e não lutou. Jonas deveria lutar contra Golias e não lutou. Aí vem Davi. E quando Davi chega, Davi olha e diz, quem é esse incircunciso? Para afrontar o exército do Deus dos céus. Aí Jesus chega. Aí Davi chega. Batalha com Golias. Mata e vence. Sabe o que acontece nisso aqui? Davi, ele tem a fé. Só que também ele tem a ação de ajudar a Israel. E agora ele vai juntar a fé com a ação. E Deus vai dar vitória a Davi. Junte a sua fé com a ação. E que Deus em Cristo abençoe a todos. Que Deus possa estar abençoando ricamente a família e o coração de cada um de vocês. Gostaria de orar por todos vocês. Senhor Deus, Deus abençoe, meu Pai, essa pessoa que ouviu, meu Pai, este vídeo, que viu este vídeo. Meu Deus, que essa palavra, meu Pai, venha estar plantada nos corações. Meu Deus, comece a aumentar a fé no coração desta pessoa. Meu Deus, abençoando, ó Pai, dando atitude para vencer os desafios e os obstáculos. Meu Deus, abençoe em nome de Jesus. Queridos, se inscreva no canal, ative o sininho e que Deus abençoe a todos e até a próxima.